Kleber, sabe o que acontece? Eu tenho um Border Collie que ele tem 1 ano e 8 meses, ele tem pavor, ódio no coração quando ele ouve barulho de carro, de moto. Principalmente esses caras da Harley Davidson que ficam causando, ele tem pavor, ele quer destruir o planeta quando ele ouve esses barulhos. Tem chance ainda, porque ele morre de medo da rua, né? Ele não consegue andar na rua. Tem chance ainda de ensinar esse cachorro pra ele não ter medo, pra ele fazer um passeio legal? Beleza, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy. Estamos aqui no mês falando exclusivamente ou predominantemente sobre Border Collie. E vai rolar a maratona Cabeça do Border Collie entre os dias 7 e 11 de novembro, totalmente online, gratuita, aqui no meu canal. Para participar, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp e permanecer no grupo do WhatsApp para você saber os dias e horários das aulas que vão rolar ao vivo, porque ainda não avisei para ninguém, não está no site. Eu vou avisar no grupo. Não saia do grupo do WhatsApp. Eu sei que às vezes a galera fala para um caramba. Fica lá, só marca tudo como lida, beleza? Vamos combinar assim que eu vou avisar lá no grupo, tá bom? Quem mandou essa dúvida aqui foi a Virginia Rotters. É assim que fala, Virginia. Mandou lá no meu Instagram. Aliás, quando você estiver no Instagram, me segue lá também, @kleber.dogsforfun. Te espero lá, pode mandar direct pra gente trocar ideia ou mandar sugestão de tema como a Virginia fez. Vamos falar então sobre essa questão aí de cachorro com mais de 1 ano, cachorro com 5 anos, Border Collie com 1 ano e 8, nesse caso específico aqui, aprende ainda, consegue viver em paz no mundo, consegue fazer um passeio de qualidade? Cara, se eu disser que não, eu estou na profissão errada, não é verdade, Virginia? Eu estou na profissão errada se eu disser que não. Só que a Virginia já me deu uma informação complementar aqui que ela provavelmente está deixando passar ou não está sabendo utilizar para fazer o processo de exposição de maneira positiva, gradual e planejada de vida social para esse cachorro. Que ela me disse aqui, ó, quando precisa andar de carro, quase morre. Ou seja, se ele precisa andar de carro, é porque ele anda de carro. Se ele anda de carro, é porque tem um carro em casa ou, né, tem um carro aí de fácil acesso para essa pessoa que tem esse cachorro. Então, provavelmente o que a Virginia está deixando de fazer aí é um processo de dessensibilização que respeite o limite individual desse cachorro. O processo de dessensibilização é comum para todo indivíduo, mas tempo e as etapas e como vai ser feita cada uma das etapas tem que ser muito individual. Por isso que é importante entender o conceito e fugir das fórmulas prontas que entregam por aí. Melhor? Eu não posso falar que é do canal do concorrente, né, amigo? Deixa quieto. Mas vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Cara, primeira coisa que se a gente tem aí um processo de medo, de pânico, o que quer que seja, de angústia, né, que esse cachorro tá experimentando já no carro que existe na casa, pô, a gente já tem então que começar a trabalhar esse tipo de dessensibilização, de exposição e habituação e de associação positiva de uma forma positiva, gradual e planejada, que faz sentido para esse cachorro respeite as etapas de aprendizado dele e os limites que esse cachorro tem. E aí, qual que é o grande negócio? A gente começa já a treinar o cachorro pela parte mais difícil? Eu vou fazer essa pergunta no mundo humano para ficar mais fácil. Você que joga futebol, você que joga basquete, você começaria a disputar um campeonato pela Copa do Mundo de futebol? Você que joga basquete, você começaria a disputar o seu campeonato pela NBA? Muito provavelmente não, né? Por quê? Porque isso aí está acima da sua capacidade, eu sinto te dizer. Sinto te decepcionar. Tinha sonho aí de disputar a Copa do Mundo? Não é o Neymar? Sinto muito. Cara, a gente começa a preparar habilidades para esse indivíduo dentro daquilo que ele já tem de competências. Então vamos pegar o que esse cara já sabe fazer e ampliar o repertório de comunicação dele, ampliar o repertório de comportamentos que ele consegue performar. E quando a gente começa a ampliar o repertório de comportamentos que o indivíduo consegue performar, a gente está falando aí, já em última instância, de ampliar as capacidades cognitivas e afetivas desse cachorro. A gente está falando de trazer nuances emocionais para esse cachorro, nuances que ele não está acostumado a experimentar. Kleber, como assim que você fala grego, né? Não sei se você sabe, Kleber, mas às vezes você começa a falar, eu começo a pesquisar o sexo, o método de reprodução dos dinossauros, porque é muito difícil as coisas que você fala. Cara, nuances emocionais. Quando você tem um cachorro em casa, normalmente, Brasilzão pra todo mundo, tá? Pode não ser o seu caso, mas é normalmente assim que as pessoas fazem. Cachorro, ou ele está com pânico total de ir pra rua, ou ele vê na rua algo que ele gosta muito, pessoas, por exemplo, e ele sai do pânico pra euforia. Cara, não tem nuance, não tem uma satisfação, não tem uma insegurança moderada, não tem ali curiosidade, interesse, não tem uma tentativa de se comunicar de uma maneira mais calma, não tem nuance. É tudo louco na vida do cachorro, né? E aí, eu tenho um Border Collie que é o cachorro mais inteligente do mundo. Grande coisa que você tem um Border Collie que é o cachorro mais inteligente do mundo, se você não assistiu no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é da inteligência emocional do Border Collie. Grosso modo, o que eu explico lá no vídeo é que não adianta o cachorro ter inteligência cognitiva se ele não tem agilidade emocional, se ele não transita bem nos padrões afetivos que ele experimenta, né? Porque o cachorro tá com pânico ou ele tá eufórico, entendeu? Não dá, né? O cachorro tá sempre louco, tá sempre nos extremos emocionais, e aí não tem qualidade de vida nem pra você, nem pra esse cachorro.
Então, como que a gente começa a ajudar esse cachorro aí? Cara, a gente começa com o que é possível começar. Ah, Kleber, mas na minha casa o que acontece? Vou te dar um exemplo real agora, tá? Ah, eu moro num apartamento que ele é grande e a sacada é pra dentro do condomínio. Só que é muito silencioso. Quando a gente vai pra rua, é o Deus nos acuda. É o portal do inferno. É só de atravessar a porta ele já sabe que vai chegar na rua. Cara, então, quanto mais tranquilo o ambiente, que bom, mais você consegue puxar no autocontrole, mais você consegue aumentar o estresse do treino no ambiente controlado. Quanto mais você aumenta o estresse de treino, quanto mais você lapida a habilidade cognitiva e afetiva desse cachorro de lidar com desafios num ambiente controlado, maior a propensão dele gerir melhor, ele não, o cérebro dele, gerir melhor as coisas que ele sente quando ele tá chegando na rua. E aí aos poucos a gente vai colocando treinos, ampliando o leque, fortalecendo a musculatura do autocontrole desse cachorro, onde é possível, sempre ampliando o limite, sempre ampliando os limites de desempenho desse cachorro. Ah, Kleber, começa onde? Começa em casa. Ah, mas em casa é muito fácil. É muito fácil porque teu cachorro se passeia 2 horas por dia, ele tem 22 horas por dia para se habituar ao longo dos meses de vida na tua casa. Compara com 2 horas por dia de passeio. Onde que o cachorro vai se expor e se habituar mais facilmente? Na tua casa que acontece pouca coisa, ele tem 22 horas de vida? Ou na rua que acontece um monte de coisa, ele só tem 2 horas de vida? Proporcionalmente, dentro de um ano, é na tua casa que é mais fácil. E aí é que tá o grande lance. Muita gente perde a oportunidade de fazer coisa em casa. Ah, mas aí eu vou passear em casa? Vai. Com porta aberta é diferente de passear com a porta fechada. No corredor e dentro de casa é diferente de passear só dentro de casa. No elevador o autocontrole é mais difícil do que dentro de casa. Ah, eu já tenho dificuldade dentro de casa. Então já está aí o problema. Entende que muita coisa está deixando passar aí é porque você não está fazendo as coisas em casa? Ah, mas o meu já senta, deita, fica e vem dentro de casa, dá a patinha e faz duplo carpado que eu ensinei. Inclusive outro dia eu vi ele de pendurado no lustre. Grande coisa que ele faz isso. É o cachorro mais inteligente do mundo, é o mínimo que ele deveria fazer. É aprender rapidinho aonde ele já está familiarizado, habituado, né? Que já está acostumado com o ambiente. O desafio não é esse. O desafio é aumentar a qualidade do treino, trabalhar ali coisas que fortalecem as competências cognitivas, coisas que fortalecem e ampliam o repertório afetivo, emocional desse cachorro. Então, Virginia, é possível, vem pra maratona. Cara, não vai ser com um vídeo. Ah, eu achei que um vídeo o Kleber ia me explicar. Não vai ser com um vídeo. Não vai ser com um vídeo. Cara, infelizmente não dá. Nem com um vídeo, nem com 3 aulas de maratona, nem com 5 aulas de maratona. Você, ser humano, tem os seus hábitos inclusive ficam no caminho da mudança que você quer alcançar com o seu cachorro. Sinto te dizer, mas eu precisava te dizer isso. Virginia, eu não tô falando com você, eu tô falando com seres humanos, de modo geral, tá? Nós, humanos, temos hábitos que nos impedem de alcançar aquilo que a gente diz que quer alcançar. Então, o primeiro negócio é entender o indivíduo, depois a gente se entende. Quando a gente se entende, trabalha para mudar as nossas rotinas, inclusive começar a treinar dentro de casa com um desafio, que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz porque está condicionada, habituada a achar que dentro de casa ele já sabe fazer tudo. Uma pinóia. Espero te ver na maratona. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.